Cara, o episódio 6 da sexta temporada de Rick and Morty chegou com um evento global do retorno dos dinossauros. Pera, eles tinham ido embora? Uma aventura muito doida e divertida, com muitas referências, metalinguagem e que mexeu em pontos importantes no cânone da série. Bora trocar uma ideia sobre esse episódio depois da vinheta, vamos lá! Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Mano, o episódio de Rick Sick Morty trouxe uma aventura que mistura política, filosofia, sociologia, numa utopia de dinossauros governantes que conversa com os fãs o tempo todo, em um dos episódios com mais metalinguagem na série. Vamos aprofundar já já, agora eu quero te fazer um convite. Se é novo aqui no canal ainda não é inscrito? Se sim, seja muito bem-vindo. Quero te convidar a se inscrever aqui agora, deixar um likezão aí pra dar aquela força aqui pro canal e também ativar o sininho se você quiser receber as notificações de todos os vídeos e teorias que eu trago aqui pra vocês, fechou? Se inscreve aí! E o episódio começa com o Rick sentado ali na sala assistindo TV interdimensional. A gente vê que tem várias latinhas ali do que parece ser cerveja na frente dele. E o primeiro programa que ele tá assistindo já é o do Eye Holes, a propaganda daquele cereal Cavidades Oculares, que tem o homem cavidade oculares, lembra disso? E aí ele muda de canal e tá passando um noticiário ali, e o jornalista tá mostrando que aquela fenda que nós vimos abrir lá no final da quinta temporada ainda está aberta. E aqui vem a primeira piada em metalinguagem quando o jornalista diz, vocês se lembram, né? Isso é importante. E esse episódio é recheado dessas meta piadas. E aí o Morty chega dizendo que ele tá atrasado pra ir pra escola, que o pai dele tá dormindo e a mãe dele tá trabalhando, e o Rick se empolga então e fala, peraí, e mostra que ele está consertando a arma de portais. Ai, enfim! Tem até uns raiozinhos ali em volta dela porque ela ainda tá meio zoada. O Rick fala que ela tá praticamente pronta. E quando ele vai mostrar pro Morty, sai um portal um pouco maior que o comum e de dentro dele, uma criatura que muita gente esperava ver em Rick and Morty, mas que foi apresentada da forma mais Rick and Morty possível. Como vocês sabem, o Cthulhu é uma criatura cósmica absurda da mente de H.P. Lovecraft, né, da mitologia dele. E ela aparece em todas as aberturas de Rick and Morty desde a primeira temporada. E aqui nós vemos um monstro muito parecido com ele, só que claro, numa versão muito, mas muito menor, e que o Rick primeiro joga um travesseiro na boca e depois solta só um sprayzinho pra espantar ele. Assim como ele fez com aquelas criaturas pentadimensionais lá do primeiro episódio da sexta temporada. É mais uma piada com os fãs, né, que sempre aguardam pra ter algo relacionado a isso, e aqui eles mostram como eles estão ligados no que a galera fala por fora, nos comentários do Reddit, de outros fóruns, nas teorias que todo mundo faz, e o próprio fato do concerto da arma de portais virou uma piada recorrente aí na temporada e inclusive nesse episódio. Então a gente vê algo inusitado, o Rick dirigindo o carro ali pra levar o Morty pra escola, e o Morty toca no assunto da arma de portais, né? Diz que até que foi bom esse tempo sem arma de portais porque ele tem vivido grandes aventuras na escola. Ou seja, o Morty realmente tá frequentando a escola. E aí o Rick diz que tem um processo, que ele está consertando a arma de portais, mas que toda vez que o Morty diz, ou reclama, ou pede pra ele, né, ele acaba se bloqueando, a mente dele bloqueia, só pra ele não fazer o que o Morty tá dizendo. O Morty ainda fala pra ele que ele tá projetando isso nele. A realidade é que o Rick basicamente estava procrastinando aí pra consertar essa arma. Então a gente vê aquela cena que já tinha passado no Sneak Peek, que eu fiz até vídeo aqui pra vocês, que é o Morty chegando na escola e o professor Goldenfall de matemática gritando, crianças, protocolo Morty, o que vai ser dessa vez, Morty? E ele faz uma referência aos vermes espaciais que a gente viu na divulgação da sexta temporada e que até agora não tiveram influência nenhuma na série. E o Morty diz que eles não precisam reagir daquele jeito, né? E aí começa tudo a tremer e nós vemos então naves chegando em vários locais do mundo. Cara, a animação mais uma vez tá incrível, porque as locações que eles fizeram ali para essas naves chegarem, mano, ficou sensacional. Por fim, nós vemos uma nave chegando no Egito e o exército lá tá esperando a nave chegar, com o general ali dizendo que se eles quiserem passar pela Terra, eles vão ter que passar pelo Egito primeiro. E quando ele vê os tripulantes que saem, ele fala, múmia mia. Achei muito bom, cara. E as naves fazem referência ao filme A Chegada, Arrival, do diretor Denis Villeneuve. Um filme muito bom que concorreu ao Oscar e que conta a história de uma visita de aliens que chegam à Terra para entregar um presente para a humanidade. Só que eles têm a maior dificuldade de conseguir interpretar isso. Como é que é a palavra mesmo? Humanos. Enfim, o dinossaurão olha ali pro general e fala, ué, os macacos ficaram calvos? O
nome do episódio, parte da temática com os dinossauros, e até algumas referências feitas no meio em falas, logicamente são menções a Jurassic Park, toda a franquia aí do Parque dos Dinossauros, né? Depois nós vemos então que tem uma grande convenção com os líderes mundiais e mais uma vez a bandeirinha do Brasil aparece nessa sexta temporada. E o presidente dando as caras na sexta temporada, liderando todos os países ali na conversa com os dinossauros novas, né, Estados Unidos. E os dinossauros estão perguntando então o que aconteceu com o resto de nós. O presidente assustado dizendo que eles morreram milhões de anos atrás, antes mesmo do surgimento da sociedade humana. A gente vê até aquele sheik árabe ali que ele tá bem nervoso, porque os dinossauros mencionam, né, se alguns vestígios não haviam sido deixados por eles, e aí a gente pode ligar, né, essa questão com o petróleo, já que a parte árabe ele é tão rica em petróleo, e o petróleo é formado justamente por material orgânico de milhões de anos que ficou na Terra. Os caras ganham dinheiro com o resto de dinossauro. Enfim, daí os dinossauros explicam o que aconteceu então, que eles atingiram o nível de tecnologia planetária harmônica e saíram então para colonizar e fazer outros planetas florescerem e passar os seus ensinamentos evoluídos para todos eles, por milhões de anos, né? E ali no tablet que ele abre mostrando a evolução dos seres humanos em eventos-chave, nós vemos ele falando que em algum momento eles tiveram que pensar entre a pólvora e o Amazon Prime. E a gente vê zoeira ali com almofada de anime, exercício de jazz, presidentes, celebridades, crocs, implantes glúteos, sessão de comentários, terrorismo doméstico, sanduíches e capitalismo. Tem ali também sobre turismo espacial, criptomoeda e redes sociais, é claro. E no meio a gente viu então que eles falam da Marvel, com mais um episódio que faz uma zoeira com a Marvel. Quantos filmes da Marvel já fizeram? 29 e tem mais 14 a caminho. Viu? Vocês amam isso. E os dinossauros basicamente dizem então que enquanto nós humanos estamos preocupados em fazer filmes da Marvel, eles saem por aí levando vida e plenitude pelos outros planetas. Desta forma, eles dizem que a partir de agora eles vão assumir, cara, e eles fazem essa proposta então de deixar os humanos em férias permanentes, sem precisar trabalhar, todo mundo tendo acesso à comida, à alimentação, não precisa mais de dinheiro, quase como um paraíso na Terra. E mano, nesses conceitos aqui que eles trouxeram, pelo menos eu vi uma mistura de várias coisas aqui que a gente pode levar em consideração. Porque os dinossauros viveram na Terra por milhões de anos, muito mais tempo de evolução que os próprios seres humanos têm. Então nessa lógica da mitologia aqui do desenho é que eles evoluíram nesse tempo e boa parte deles foi embora. Esse retorno deles, trazendo essa ideia de sociedade muito mais evoluída, pautada no amor, na divisão, traz sim conceitos do socialismo utópico, mas também flerta com a ideia de paraíso, da volta da divindade, do próprio cristianismo e que outras religiões também acreditam. Ficar tranquilo, com seu tempo livre, sem precisar trabalhar, com tudo pleno, né, geladeira cheia. E o presidente ainda diz no final da convenção que os pobres o matariam se ele mandasse os dinossauros embora, né? Então bem-vindos de volta ao lar, dinossauros. E então a gente começa a ver essa evolução acontecendo na sociedade através de relatos de jornais, no estilo Spider-Man ou Batman até. Enquanto isso, uma música toca falando vários nomes de dinossauros diferentes, cara. E eles parecem ser muito zoados. Tem uns ali que misturam com Hogwarts, tem o Elvisauro. E no final a própria letra da música diz que todos esses são nomes reais de dinossauros. Eu vou deixar pra vocês um link na descrição com as fotos de cada um daqueles dinossauros ali, fechou? Enfim, daí vemos então aquela cena que a gente já tinha visto no Sneak Peek, com a Beth ali jogando aquele jogo de médico, né, que tem um coração de um cavalo, e ela tá muito chateada porque agora não tem mais profissão, ela não precisa mais exercer aquilo, já que os cavalos são todos saudáveis. Assim como aconteceu lá no episódio que a Federação Galáctica tomou conta da Terra e também mantinha os cavalos saudáveis, né? E a Beth tá bebendo o vinhozinho dela ali e reclamando, dizendo que o problema não somos nós, a gente recicla, o que aquele dinossauro lá fora ainda nega, né? E a Beth pergunta pro Rick, você não fica chateado com isso? O Rick disse, ó, eu tenho que respeitar esses dinossauros que conseguiram dominar uma espécie inteira, só percebendo o blefe dela de querer mais tempo livre, foi isso que eles deram pra nós. Então, ele já estava sempre fazendo o que ele queria, e que ele acha engraçado que basicamente todo mundo virou Jerry agora. E eles vão atrás do Jerry
para perguntar então como é que ele faz para manter esse estilo de vida. E ele diz que esse é o momento dele. Mano, que sensacional foi o arco do Jerry nesse episódio, porque ele vai ali mexer no computador, procurar nos arquivos dele. A gente vê referências ali a outros episódios, né, como o do Titanic, por exemplo. Também umas pastas dele ali que ele vai clicando, tentando procurar o arquivo dele e ele clica errado. Cara, essa cena foi muito legal. Os próprios nomes que ele colocou ali nos arquivos, atualizando, sempre eu achei muito bom, cara. E ele imprime um livro que ele escreveu e chega perguntando ali pra eles, como é que eu faço pra mandar isso pras editoras? E quando a gente pausa a impressão do Jerry ali do livro dele, dá pra gente ler uma das páginas. Vamos lá, vou traduzir aqui pra vocês. Agora, algumas pessoas pensam que livros são somente escritos por grandes homens e mulheres. Eles acham que você tem que ser brilhante para escrever um livro, ou ser bom em esportes, ou apresentar um talk show. E para isso eu digo, sim? Quer provas? Bem, o que você está segurando nas suas mãos? Um livro. E você está segurando esse livro porque eu estou sentado agora e escrevendo ele. Eu não sou muito bom em esportes, eu não sou apresentador de um talk show e muitas pessoas não acham que eu sou brilhante. Eu acho que eu deveria dizer um pouco sobre mim. Eu sou um homem de família com 2 lindas crianças e eu também tenho uma esposa. O nome dela é Beth e ela é linda, assim como as crianças, mas de uma forma mais sexual para mim, ao contrário dos meus filhos. De certa forma, eu sou um avô. Mas isso é algo que eu não quero falar sobre. Essa é a minha família, então vamos começar. Mas da onde a gente deveria começar? Nós começamos onde as coisas começam, capítulo 1. Sejam bem-vindos ao meu livro, isso é tão empolgante. Se você gostou até agora, vire a página e leia o capítulo 2. Não é o seu agora, é o meu agora. E o título do livro é Never Try, Never Fails, algo como se nunca tentar, nunca vai falhar. Clássico do Jerry. E como vocês lembram, o livro acaba sendo utilizado pelos dinossauros depois como guia dessa nova perspectiva que eles trazem de evolução para os seres humanos. Mas eles tiram o nome do Jerry dos créditos, não dão créditos ao Jerry, que deixa o Jerry muito puto naquele evento, porque segundo eles tudo isso tem que ser dividido de graça pela humanidade, o conhecimento dividido de graça sem precisar dar créditos ao autor. E o Jerry então perde o controle e chama o dinossauro de lagartixa comunista. E aí a gente vê que o Rick vai encontrar o presidente então no local ali onde eles comem costelas, né? E é uma clara referência a House of Cards. O que o presidente quer, na verdade, que o Rick primeiramente acha que é drogas, ele entrega ali pro presidente, porque ele falou antes pra família dele que o presidente só liga pra ele quando tem uma emergência ou quando ele precisa de MD. Enfim, o presidente fala pro Rick pra ele detonar com aqueles dinossauros, já que ele não pode, por ser o presidente e por tudo mais, porque não aguenta mais essa forma de vida que eles trouxeram. E ele fala que não aguenta mais, que no começo até era bom, que ele ficava vendo listas de reproduções do YouTube, mas que só dá pra aguentar aquelas propagandas se for do Luva de Pedreiro. Receba, caralho! O Josh é o melhor do mundo! Boa demais essa adaptação, cara. Em inglês eles falam do Grammarly, que pra quem assiste aí a vídeos em inglês, você sabe que aparece toda hora a propaganda do Grammarly mesmo. E o Rick diz que não vai ajudar, tem mais a ver com os dinossauros do que com ele. Achei isso muito bom, mano. Mais uma daquelas frases icônicas do Rick. E aí a gente vê que o garçom era, na verdade, um robô preparado pelo Rick, justamente para tentar convencer o presidente a dar o que ele, Rick, queria. Referência ao Westworld. Enfim, o Rick diz que vai detonar com os dinossauros se o presidente conseguir que ele seja o apresentador do Oscar. Sim, esse é um desejo do Rick. Eu acho legal que esses episódios que aparecem o presidente, tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Eu acho muito legal, porque são sacadas diferentes, como por exemplo, o episódio dos perus na última temporada que eu gostei demais, me diverti muito, e agora nesse episódio dos dinossauros. Mano, depois nós vemos os dinossauros ali fazendo uma espécie de velório, de memorial, em algo que parece ser refinaria de petróleo ali, né? E eles falam descanse em paz e não no tanque de uma SUV, fazendo mais uma referência assim aos combustíveis fósseis, né? E a esse material orgânico dos animais do passado, que acabou virando a nossa gasolina aí, a nosso combustível hoje dos carros. E o Rick chega ali se achando, dizendo que ele também é humano, mas que ele tá mais no nível dos dinossauros, e falando que ele arranha na viagem de interdimensional. Mas os dinossauros então, cara, surpreendem, dizendo que viagem interdimensional é uma coisa que eles dominaram há muito tempo atrás, que agora ficou obsoleto pra eles. E eles oferecem ajuda pro Rick, dizendo que a arma dele
ele está aquém do ideal. Ele sabe, dá pra ver que a arma do Rick não foi consertada ainda, né? Eles fazem ali uma pistola interdimensional, como eles chamam, toda moderna, com designs mais arredondados, que eu achei muito irada, que abre portais transparentes, né? Diferente dos portais verde, que não dá pra ver o que tem do outro lado, como eles falam pro Rick. E ainda oferecem pra arrumar a fenda interdimensional. Como a gente sabe que lá no final do episódio, eles acabam então arrumando a fenda que o Evil Morty tinha aberto no final da 5ª temporada, aos gritos do Rick de que aquilo poderia ter sido algo que eles iam empurrar com a barriga por pelo menos 3 episódios. Inclusive o Rick diz que sabe como fechar a fenda, mas que ele não estava mexendo porque aquilo lá tudo é muito canônico. Eles entregam até um panfletinho pra eles, explicando toda essa doutrina deles para que os humanos entendam. E aí eles transportam o Rick, usando ali o pensamento ou uma tecnologia, o Rick e o Morty pra casa. O Rick fica puto com isso de ter sido transportado. Ele pega a pistola de portais que ele tinha ganho e simplesmente quebra ela, sai um líquido rosa ali quando ele faz isso. O Rick ainda fala, eles nem fizeram direito, a minha braguilha já estava aberta. Vamos de VAR. Sim, a braguilha do Rick realmente já estava aberta, como o Morty percebeu. E aqui entra uma coisa interessante, cara, sobre questão de ser o mais inteligente ou não. Já teve gente que questionou, será que o Rick tá em algum universo fora da curva? Porque os dinossauros são mais inteligentes do que ele? Eu acho que isso simboliza que existem inteligências diferentes. E no fim, cara, como a gente vê, vários momentos durante a série, o Rick foi derrotado. Só que o Rick sabe muito bem encontrar as fraquezas ou então utilizar o poder, as vantagens de quem o está atacando contra ele mesmo ou de quem está rivalizando com ele. É a especialidade do Rick. E no fim, de uma forma ou de outra, ele acaba vencendo, como aconteceu aqui com os dinossauros, né? Porque, como a gente sabe, ele vai atrás e investigar as coisas dos dinossauros. E no próprio panfletinho que o Morty tá lendo ali pro Rick, ele vê que tem um mapa dos planetas onde os dinossauros já passaram. E com isso ele faz um escaneamento ali e diz que vai dar uma de Laura Dern. Lembra dela? É aquela personagem que coloca o braço no cocô, nas fezes do dinossauro, para fazer as pesquisas lá no primeiro filme do Jurassic Park. No primeiro planeta nós vemos que tem uma espécie de roedores ali que o habitam e chamam os dinossauros que viveram há milhões de anos ali de caveirosos. Eles vão lá visitar um museu que tem as ossadas desses bichos, né? Nós vemos que os dinossauros daquele planeta têm 2 cabeças nos pés. No segundo planeta eu achei muito massa esse alien aí com esse pescoço doido, e eles disseram ainda que eles estavam pensando em fazer um filme onde os dinossauros eram clonados num parque temático, mais uma referência a Jurassic Park, e os dinossauros aqui têm a cabeça enfiada lá embaixo, né? Eu achei muito engraçado também. E no terceiro planeta, nós vemos que a imagem ali é de um Tiranossauro Rex com um skate embaixo. E o Rick chega à conclusão que foram 3 planetas que tiveram visitas de dinossauros e os 3 sofreram um apocalipse de extinção e tinham uma cratera, era um padrão. E sobre o skate, a gente vê que essa civilização estava certa, já que os dinossauros realmente sabem andar de skate, como a gente vê lá na sensacional cena extra desse episódio. Rick pega o skate então para coletar dados ali, toma um puta de um tombo, dizendo que era mais fácil no Pro Skater 3, que ficou traduzido para Tony Hawk aqui, porque é como o jogo ficou conhecido no Brasil, né? Grande Tony Hawk, joguei muito. E o Rick encontra ali uma rocha que é parte do meteoro que tinha atingido o planeta. E quando ele escaneia, a gente vê que aquilo ali na verdade era um ser senciente. Ele fica tão feliz de ter encontrado o motivo que ele pega e abraça o Morty e fala: vem cá, Morty, vem cá, me dá um abraço. Eu achei engraçado essa cena. Enquanto isso, na Terra tá rolando um evento ali num estádio, né? A imagem do Rick aparece no telão então, só que ele chega anunciando um plot twist, dizendo: dinossauros não são secretamente maus e não estão aqui para causar problemas. Mais uma vez conversando com nós, fãs. Já aqui no plot twist normal seria, até como eu tinha previsto no vídeo analisando a prévia, de que algo ia dar errado, que os dinossauros têm um pretexto escondido, algum motivo sombrio. E o Rick já chega dando no meio de todo mundo que tinha pensado isso, mano, sensacional. E o Rick explica que todo planeta que tem dinossauros acaba sendo atingido por uma rocha espacial, causando extinção, né, e problemas para o planeta. E que isso acontece porque enquanto os dinossauros evoluíram para entidades veganas amorosas, essas rochas acabaram evoluindo para seres quase sencientes e egoístas, cheio de ódio, querendo assassinar esses dinossauros. Sim, mano, aquelas rochas são orgânicas, elas são seres que têm raiva dos dinossauros. Inclusive elas parecem muito com aquela lua do Zelda. E, inclusive o som que aquela criatura faz, aquele blá 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 blá, me lembrou o Taz.
Os dinossauros falam que o trabalho deles não valeu de nada, eles ficam tristes, porque aparentemente eles realmente não sabiam desse rolê todo que o Rick acabou descobrindo. E aí todo mundo começa a vaiar eles, um molequinho vai ali, ainda joga um bonequinho de dinossauro nele, dizendo agora eu gosto de trens. A galera falando de trens aí, né? Pode ser uma referência ao Sheldon Cooper lá do The Big Bang Theory. Também em Solar Opposites, a gente vê que o Corvo em determinado episódio vira um trem, num episódio que é sensacional. E aí tudo que era muito bom começa a virar muito ruim na visão das pessoas, né? Eles começam a ficar sem explicação, eles vão em programas de TV reais que aparecem nos Estados Unidos, eles vão no podcast do Joe Rogan, que eu achei muito massa a cena. Como eles são muito evoluídos, eles querem uma solução que não envolva violência, ou seja, eles não querem matar aquele ser que tá vindo destruir eles, e é por isso que eles são criticados. Até que eles chegam à conclusão de que a melhor solução para eles é partir, deixar a Terra para que não aconteça nada com os humanos, com o planeta. Todo esse momento aí dos governantes e do jornalista reclamando também faz uma referência à premissa do filme Não Olhe Pra Cima. E aí tudo começa a pirar, o capitalismo domina novamente, vemos as pessoas voltando e a música vai dizendo coisas que estão acontecendo reais, né? As abelhas estão morrendo, ilhas de lixo gigantes, e os dinossauros vão realmente embora com a galera ali comemorando, e o Rick tá lá no bar novamente, comendo costelinhas e bebendo com o presidente, que inclusive tá muito louco. E aí nós vamos então para a 95ª premiação do Oscar, apresentada pelo Rick, que ficou conhecido como o cara que se livrou dos dinossauros, e ele chega bebaço para apresentar, dando inclusive uma porrada ali no microfone com o próprio prêmio, a estatueta do Oscar. E nós vemos vários atores ali, como o The Rock, o Johnny Depp, o Adam Driver e vários outros ali representados. Se vocês localizarem o nome, deixa aqui nos comentários, tá? Mas a cena mais hilária é que ele vê o Tom Hanks ali e fica insistindo pra ele fazer algo, né? E o Tom Hanks aceita então e grita: Wilson! E o Rick vai ali pro camarim todo snob, né? Dá um tapa na água que o cara traz pra ele. E eles fazem uma piada sobre o acontecimento do Will Smith, daquele tapa que ele deu na cara do Chris que estava apresentando o Oscar. Quando ele diz pra Summer que tudo no Oscar está no roteiro, inclusive aquela coisinha lá. E quando o Rick descobre que na verdade os dinossauros tinham ido pra Marte e que estavam lá esperando o meteoro chegar pra eles se sacrificar, ele fala: cadê as minhas chaves? E faz mais uma menção à arma de portais, dizendo que ele tem que consertar, mas que ele tem um processo. A gente viu que até a BF Espacial mais uma vez está ali assistindo todo aquele evento do Oscar com eles. E aí o Rick diz que vai se sacrificar junto com eles ali, que se eles vão morrer, ele vai morrer também. Eles tentam falar pra ele não fazer isso, pra ele ir embora, mas o Rick tá fazendo isso justamente pra forçar eles a tomarem alguma atitude, né? Tanto que no fim eles acabam cedendo e o dinossaurão destrói então, partindo aquela rocha viva em pedaços. O Rick ainda faz uma piada dizendo que se dane o Elon Musk, bora explodir Marte. Cara, muito bom. E ele faz uma referência ao autor David Foster Wallace, que era considerado a voz da geração dele, um dos autores mais influentes, que acabou cometendo suicídio. E aí os dinossauros dizem: já que estamos trocando de favores de seres divinos para seres divinos, e acaba então fechando a fenda, como eu já tinha mencionado, o que deixa o Rick muito brabo. Quando eles estão indo embora com a nave, o Rick tá com uma pedra, e eles começam a voltar e o Rick sai correndo. Mano, eu achei essa cena muito hilária. E aí nós vemos a casa ali de volta, então o Morty tá assistindo um programa de florestas em chamas, né, como infelizmente tem acontecido muito no Brasil e também lá nos Estados Unidos. E a Summer tá feliz porque tem um novo seguidor no TikTok chamado Cripto por Pés Descalços. Ela não entendeu muito bem, mas a gente sim, né? Lembrando que no começo ela tava chateada porque ela não ganhava mais dinheiro com os vídeos dela no TikTok. E o Jerry tá ali barbudo, tentando escrever o segundo livro dele pra conseguir reconhecimento. Ele tá muito chateado, né, cara? É basicamente a realização do sonho dele sem ele poder viver. Mais uma vez aconteceu isso, né, com o Jerry. E explode a porta da garagem, Rick grita pro Morty correr lá, e nós vemos que tem líquido de portal espalhado por todo lado. Ele abre um portal e tira um ser ali, um chapéu que usa uma pessoa, mostrando pro Morty que consertou enfim a arma de portais. Ele fala pro Morty que vai levar ele pro Peituca Park, porque é a semana da auréola.
Ai, genial. E começa então, cara, a jogar o Mori por vários portais ali, o Mori vomitando. Uma cena no estilo clássico, como já aconteceu lá na primeira temporada, na terceira também. O Rick falando sobre como serão os próximos episódios. E ele diz, vão ser aventuras clássicas, Mori. Olhando pra câmera, dizendo comentários nas redes sociais, nós vamos arrebentar com as aventuras com portais. É hora do Rick and Morty. E assim o episódio se encerra. Então, cara, eu achei esse episódio muito bom, seguindo o padrão da sexta temporada de qualidade de animação, de trilha sonora, com um roteiro muito divertido, né, essa mistura de conceitos. Eles tocaram no cânone, então, consertando a arma de portais e fechando a fenda. Mano, os caras basicamente conversaram e zoaram os fãs o episódio todo, mostrando que eles realmente estão ligados em tudo que acontece aqui fora, nos comentários em fóruns, nas piadas, nos pedidos dos fãs, e eles conseguiram falar sobre tudo isso num episódio muito legal. Mas aí, logo depois do episódio, nós descobrimos que teremos um hiato. Sim, as aventuras de Rick and Morty, o 7º episódio, só voltam no dia 20 de novembro. Então serão 6 semanas de expansão de mente aí, sem a nossa série favorita. E agora a gente fica na dúvida, né? Se teremos episódios canônicos, afinal, não temos imagens nenhuma ainda dos próximos episódios. Tudo que já tinha aparecido no trailer já apareceu na série até o episódio 5. Apesar de termos a arma de portais de volta, nós vemos o Rick gritando ali que os episódios vão ser clássicos, né? Ou seja, será que teremos então episódios soltos até o final? Ou o cânone será tocado mais uma vez, como os autores tinham prometido? Aliás, eles cumpriram a promessa, porque a gente vê nessa primeira parte da temporada coisas muito mais episódicas, né? Mesmo em episódios mais soltos, nós temos autorreferências à série que dão essa ideia de continuidade. Mas agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou desse episódio dos dinossauros? E o que você espera aí para a continuidade da sexta temporada depois desse hiato? Deixa aqui nos comentários então pra gente debater, trocar uma ideia. Quero agradecer a todos vocês que ficaram comigo até aqui e a quem tem participado das lives pós-episódio também. Tamo junto, galera. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um likezão e me seguir também lá nas redes sociais, fechou? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Cê sabe que eu gosto quando chega perto, diz que quer.